Magnífico dia, amados. Que Deus nos abençoe e capacite a realizarmos a sua vontade. Amados, neste capítulo veremos que Paulo nos mostrará que Deus não rejeitou os israelitas, porém o seu erro é aproveitado por Deus para nos enxertar na promessa da videira, isso é, para sermos seu povo também. Paulo também nos advertirá a considerar a bondade e a severidade de Deus, dizendo que se ele não poupou os ramos que eram naturais, quanto mais nós que fomos enxertados. É preciso servi-lo de coração e verdade, fazendo da sua vida extensão do que Jesus nos ensina no Evangelho. Amados, vamos à leitura e compreensão de Romanos, capítulo 11. Deus reservou os seus em Israel. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo algum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei. E buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobrarão os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Por quê? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureceram-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Os gentios, ramos enxertados. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo algum. Mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para os incitar aos ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertados em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra neles te glorificares. Não és tu sustentares a raiz, mas a raiz em ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus,
para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortados da natural oliveira brava, e contra a natureza enxertados na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. O amor de Deus salvará Israel. Porque não quero, irmãos, que ignores esse segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes, Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem a misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Hino de adoração a Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele, eternamente. Amém. Conclusão, amados. Paulo reforça seu amor pelo povo escolhido, os israelitas, mas explica que esse coração endurecido para o evangelho trouxe algo novo, uma chance de Deus enxertar na promessa da videira verdadeira novos ramos. Os gentios foram alcançados através da dureza do coração dos judeus, e que isso gera neles próprios ciúmes, os levando a voltar-se a Jesus e a seu ato de amor, e que todos serão alcançados em seu devido tempo. Deus promete enxertá-los novamente, e Paulo explica que se Deus foi capaz de enxertarmos os que não eram originais nessa videira, tão mais fará com os ramos que foram arrancados, ramos originais, e que isso trará ainda mais glória à sua obra redentora, porque ele é o início e o fim de todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Não há ninguém que possa questioná-lo sobre como fazer, pois não há ninguém que possa compreender ou explicar. Deus é Deus, soberano para todo sempre. Vamos juntos agradecer por essa palavra, irmãos. Pai amado, graça te damos, pois tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais esse maná, por mais esse alimento, por mais esse direcionamento, Pai. Que essa palavra entre com clareza nos corações que nos ouve agora, Senhor. Que fique claro para eles que tudo que nós precisamos para realizar a Tua vontade aqui na terra está no Evangelho. Pai, que fique claro para os Teus filhos amados que não basta apenas ouvir, nós temos que compartilhar, nós temos que exercer o que Jesus nos ensinou na palavra. Pai, eu peço que entre com providência na vida de cada irmãozinho que está passando por tribulações, Pai. Tu sabes de quem eu falo, Pai. Toma em tuas mãos, Pai, dá o direcionamento a teus filhos amados para que eles enxerguem, Pai, que
O problema nada mais é do que o Senhor falando com eles: sai daí, filho meu, não é aí que eu te quero. Presta atenção, filho meu, não foi para isso que eu te criei. Pai amado, te agradeço por cada entendimento, por cada direcionamento e me coloco à disposição, Pai, pois eu sou um instrumento de transbordo, Pai. Me usa, me capacita, me direciona, Pai, não só a mim, mas a todos aqueles que te amam de coração e verdade e querem te servir. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu confesso que amo a Deus e amo estudar e aplicar na minha vida o que eu aprendo na palavra. Confesso também que a novo capítulo que eu compartilho com vocês, eu me sinto mais conectada ao Pai. E eu desejo mesmo para vocês que a cada coraçãozinho que me escuta possa se sentir amada, amado e sentir cada vez mais a presença de Deus na sua vida ao fazer o bem, ao compartilhar a mensagem, ao viver em comunhão com os irmãos e principalmente ao aplicar os ensinamentos do Evangelho. Amados, cada um de nós tem um dom, um talento dado pelo Pai. Uns, como eu, têm o dom da comunicação e do ensinar. Outros têm o dom para louvar, outros para escrever. Enfim, cada um de nós, Deus colocou um talento. E se você ainda não encontrou o seu, não desanima. Continua buscando entendimento na palavra de Deus. E logo você descobrirá bem no fundinho do seu coração o que Deus te deu para transbordar e prosperar sobre o favor dele. Sejam luz e sal na terra. Um beijo no seu coração e até o próximo estudo.